Pessoal, estamos aqui com o nosso trabalho em busca do caminho de Peabiru, com total dedicação para que a gente possa realmente ter um empenho em nossa pesquisa, buscar resultados e conseguirmos e desvendar esse mistério no momento em que a gente se dedica a pesquisadores de Dáquila, uma instituição onde nós estamos vinculados, dando o nosso melhor para que a gente possa contribuir da melhor forma, né? Então, assim, hoje nós temos um entrevistado que nós conseguimos através do nosso pesquisador e historiador Isaac de Borba Correia, e ele nos indicou uma pérola em Santa Catarina. Nós estamos aqui com Marcos Vinícius Pagelkoff, no qual se dispôs a nos dar uma entrevista e trazer mais conteúdos, mais conhecimento para que a gente possa seguir no nosso processo de pesquisa. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, nós estamos muito gratos por ter você aqui, sabemos da sua contribuição e antes de você falar, eu quero comunicar ao nosso público quem é você. Nós temos informação que o Marcos, ele trabalha com turismo desde 1985. Olha só, gente. Já foi agente de viagens, promotor de vendas de atrativos turísticos, professor de curso de recepção municipal e de guia de turismo da Univale, da Universidade do Vale de Itajaí. Consultor, palestrante e idealizador de ações como a primeira comemoração do Dia Mundial do Turismo no Brasil. Olha só, gente. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gê. Fernando, né? Fernando. Sei. Então, eu agradeço, fico feliz em poder colaborar com vocês. E antemão também agradeço a Isaac. Isaac é um grande parceiro. E a ideia é tentar mostrar para vocês. Não sou historiador, não sou pesquisador, mas eu sou um amante e um grande observador nos detalhes e nos resíduos que o caminho de Peabiru deixou em Santa Catarina. Não foi de hoje, não é algo que 2, 5, 6 anos que comecei a saber o que era o Peabiru na verdade, mas detalhes dele que já sabia há anos, sem saber o que era o Peabiru, já estava, depois fomos e conhecemos, vemos realmente o caminho. Sim, e desde quando você... Foi algo assim, bem surpreendente. Vou me apresentar primeiro para saber, né, com quem está falando. Quando vim a Camboriú em 78, através dos meus pais, da região do Vale Europeu, nessa mesma época estava no auge as pesquisas do padre João Alfredo Reus, na praia de Laranjeiras. E Balneário era muito pequeno, tinha como 12, 15 prédios, e esse efeito, essa ação desse padre ali, originou em um grande material para o Museu da Santur. E ali era Citur, antigamente, depois virou a Santur. E até hoje está lá essas peças. E de pequeno, quando ia em Laranjeiras, já jovem, eu observava muito, inclusive achei peças lá que eu doei até para o Isaac, algumas coisas. E ali em Laranjeiras comecei a pesquisar na minha cabeça sem saber o que era o Peabiru. Na Praia do Buraco, que é a Praia do Coco, que muita gente chama como prainha. Sim. Ali é muito, o caminho de Peabiru ali ele é muito visível. Inclusive é uma parte interessante que eles falam Estrada da Rainha. Sim. Se perdeu o P,
na escrita. Era a Estrada da Prainha. Interessante. Sim, a escrita, os mapas. Se olhar lá no passado, era a Prainha de São Germano, a Prainha dos Correia, o acesso para a Prainha. Eu, quando cheguei aqui em 79, vimos pescar, vamos lá na Prainha. Então, quer dizer, não existia rainha. Existia, montaram algo para a rainha, para o rei, e também onde passa o Piabiru, só que era lá na Praia do Rosa, lá em Bituba, lá no Caminho do Rei, lá em Florianópolis, naquela região de Santa Amaro. Ali a rainha, a imperatriz, ali tem algo a ver. A nossa aqui é a prainha, mas as escritas, né? Sim. E o que aconteceu para me afogar mesmo, assim, eu quero conhecer o Piabiru? Quando Isaac montou o livro dele, o boneco, inclusive ele me deu de presente, que é o Caminho de São Tomé. Ele me deu aquele livro, foi no ano de 2009, 2010, que era o boneco aí no início das pesquisas dele. E colaborei para ele ir a Foz do Iguaçu, na região das Missões. E eu olhei e falei, Isaac, isso aqui é um roteiro turístico. Eu gosto de transformar os livros deles em roteiro turístico, tanto do Magru como do Isaac, de alguns escritores. Falei, é um roteiro turístico, porque as tuas pesquisas mostram que o Cabeça de Vaca, Aleixo Garcia, usaram o caminho lá dos naufragados, passando pelo nosso litoral, entrando ou não ali no Rio Itapocu, mas entrando em Garuva, chegaram no Paraguai. Então, botar isso ali dentro das universidades, segundo grau dos colégios Paraguai, para eles virem passar 15 dias aprendendo como os primeiros índios paraguaios brigaram, onde saíram, como é que foi o acesso, é aqui em Santa Catarina. Então, quer dizer, pode fazer um roteiro de escolar, didático em campo, porque faz passeio de barco desde Florianópolis, onde ele naufragou, faz a caminhada aqui na Interpraias, onde eles passaram, Laranjeiras, onde ele caminhou. Sim. Então, quer dizer, o caminho do Piabiru, do Isaac, que é o caminho de São Tomé, não é só uma pesquisa, é um roteiro. Então, aquele livro me despertou. Daí eu fui com ele, conheci a Escada, aquele grupo que ele tinha na época, a Anstete titulou como Caçadores de Roteiros. E a gente foi conhecer a Escada, não sabia até então se era ou não era o caminho do Piabiru que passava por aí, a gente não comentava muito sobre as ações, nossos objetivos era a pesquisa do São Tomé. E em 2013 que eu comecei a encaixar, falei, nossa, eu conheço muito Piabiru. E por sorte, agora recém, em 2018, a gente adquiriu uma propriedade lá em Alfredo Wagner, que é o Campo dos Padres. A gente tem um acesso bem na entrada fazendo o Campo dos Padres. Ali tem cemitério antigo, ali tem dados que os jesuítas, quando fugiram, porque houve uma história bem interessante com os jesuítas nessa região das missões. Eles vieram para catequizar e depois eles foram perseguidos. Os bandeirantes perseguiram eles muito. E ali surgiu o quê? O Quênio Fortaleza. Uma fortaleza. Estão lá do Campo dos Padres. Aquela região do Campo dos Padres hoje é difícil ir. Imagina naquela época, quer dizer, aquele lugar lá era o melhor lugar para se esconder mesmo do ataque dos bandeirantes, né? Mas voltando ao assunto do que me cativou no Piabiru, foram as estradas. Porque, que nem a gente estava falando com a G, ali em Palhoça, a região ali da Pinheira, onde ali é muito visível o caminho do Piabiru, a sequência dele é 282, a sequência dele é o caminho dos tropeiros. Ou vocês acham que os tropeiros iam fazer um novo acesso para o litoral, já existindo o antigo? Sim. Usaram o Piabiru. Então, quer dizer, quem usou o Piabiru foi a 282, a 470. Pode não ser todo em cima, mas muito se usou porque os índios carijós de José Boatê, os caigangues de José Boatê, os carijós são mais do litoral. Eles falam a região da Lagoa dos Patos, né? Sim. Agora, para nós, assim, é muito interessante a sua história, o que você está abordando. E a gente tem, assim, um foco que seria bem interessante, né? Que você pudesse, assim, nos falar. O que identifica o caminho de Piabiru para você? Como identifico ele quando eu estou passando, quando eu estou em algum lugar que deparo com um vestígio dele? O que identifica o caminho de Piabiru para você? Então, para se entender, né? O nome em si, o Piabiru, é o caminho
o caminho fácil, o caminho macio, o caminho que existia. Quando eu dou de frente a um local, que eu vou te dar o exemplo no Costão aqui do Seu Santinho. Quando eu era moleque, mesmo pequeno, aí com 13, 12 anos, já existia esse acesso massacrado. Cresce vegetação em tudo quanto é lugar. Aquele pedacinho lá não cresce. Tem um lugar, até aqui na região de Garuva, um pouco mais para baixo, até ali na Praia do Grande, que é calçado. E pedras muito bem colocadas. Ah, sim. Como é que é? Poderia definir para nós, descrever, como é que é essas pedras que você considera que seja caminho do Piabiru? Coisas fixas, mas muito fixas, quadradas grandes, algumas são menos arredondadas nas pontas, mas numa base perfeita, que é uma engenharia perfeita. A colocação dela, você tem que ir lá em Garuva, você tem que ir em Tijucas do Sul, tem um acesso muito ainda que aparece muito bem, que eles chamam o Caminho dos Ambrósio, que é a parte de cima de Garuva, ali é muito verde. Sim, então essas pedras identificam para você o caminho de Piabiru, é a sua referência. E é um lugar que não nasce grama. A terra muito amassada e também é um lugar que tem a grama macia. Não é só onde não nasce. São duas, são três. Aí, assim, o que para nós seria interessante você descrever aonde tem essa grama e aonde tem essas pedras em Santa Catarina? Tá. O local mais próximo de Balneário, para a gente conseguir sentir o caminho, é começando aqui na Praia do Coco. Daí tem na Praia Brava algo bem interessante. Que, como eu falei, eu não fui atrás do caminho do Piabiru. Eu encontrei vestígios do Piabiru. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a vinda de Fritz Miller para cá, onde ele rodou. Ele dormiu na caverna na Praia Brava. Como é que esse homem chegou na caverna da Praia Brava? Chegou numa trilha. E essa mesma trilha que eu vou levar vocês amanhã, outra hora, que a gente vai chegar até lá. Ele foi considerado o príncipe da observação por Charles Darwin, que fazendo as pesquisas aqui, enviando para ele, quando ele estava fazendo a investida em cima da teoria da evolução. Ele ficou ali em Porto Belo. Lá tem o caminho de Piabiru em Porto Belo. Em 2, 3 lugares. Eles usaram a ilha tem inscrições rupestres dentro da ilha. Então, quer dizer, essas marcações, como aqui na Praia de Laranjeiras, que tem um local, a gente chama ali o pessoal como Trilha do Urso, mas na verdade é o caminho do Piabiru. Ela vai até na ponta. Então, assim, para nós é super importante pontuar, Marcos, aonde tem essa grama macia. Hoje, bem antigamente, a gente ainda encontrava aqui na Estrada da Rainha, por isso eu tenho o nome da Estrada da Praia da Rainha. Ali existia por quê? A região do litoral, ela é cheia de, a gente chama de rosetas, de cactos, é uma restinga que machuca muito o pé. Então eles não tinham como caminhar nisso. Então eles tinham que fazer uma forma de amaciar. Onde era areia, não tem como fazer com pedra. E a barro mole, essa grama tem ali? Ali a estrada abriu, montou. Onde nós vamos encontrar? No Campo dos Padres. Ali tem essa vegetação ainda. E eu acredito que em Garuva também pode encontrar. Porque então, em Garuva. E em Garuva? Em Garuva, entre aspas, pode ser em Campo Alegre, porque ela dá mais na altitude. Inclusive tinha aqui, mas o fato de abrir as estradas, o pessoal construir em cima. Porque onde passa, ela vai nascer de novo, não tem errado. Sim. Mas se você vai lá e faz uma construção igual um prédio desse... Tá. Então a grama macia nesses 2 pontos. E as pedras? Em Garuva. Garuva A gente acha certo. E em Urubici. Aqui na região do litoral, você nunca identificou essas pedras? Aqui na região, coisas mais perto são as inscrições que tem nas pedras. Aí nós já vamos para outros indícios, né? Daí tem coisas assim bem interessantes, inclusive achamos outro dia na Praia do Coco uma formação na rocha que os especialistas do Infam falam que é de ouriço. Eu até brinquei, poxa, mas é um ouriço desse tamanho, será que ele só fez aquele buraco e não fez mais nenhum? Né? Tinha que ter, né? Mais, né? Poxa, um marzão desse tamanho, só ter aquele ali, né? Então, quer dizer, aquele ouriço é mais importante até do que a história do Piabiru, porque é um animal que conseguiu fazer uma coisa tão legal que nós temos que estudar ele.
Né? Se é realmente quem fez aquilo foi ouriço, é melhor do que o homem. Então vamos atrás desse ouriço, vamos ver que ouriço grande faz isso, né? Quer dizer, é bem interessante. Mas quem Mas sou como eu? é que é essa Não sou- transcrição? Descreve para nós, o que tem nessa Ó, transcrição? é visível, bem visível, está na Praça de Sepultura. Na curvinha tem umas bacias enormes onde desafiavam as lanças ou pedras, que faz parte do caminho. É visível, está dentro da Ilha João da Cunha, tem inscrições. Aonde fica a ilha? Em Porto Belo. Porto Belo? Porto Tem Belo, transcrições em Porto tem. Belo, em pedras? Em pedras. É visível. Aqui na Praia do Coco consigo mostrar para vocês, mas ali o próprio pessoal falou que não é de repente, eles têm total razão que sejam ouriços, mas outro lugar que eu fui e vi me mostrar através dos guias lá de Urubici, na subida do Avencal, lá eu consigo levar, seu local, é fácil acesso, é bem perto da estrada. Sim. Por isso que eu sempre botei essa tese que as estradas foram feitas em cima do caminho. Como é que aquela inscrição rupestre está a 15 metros onde é que passa o asfalto? E Marcos, você tem imagens dessas transcrições? Eu posso tentar resgatar no meu computador, porque faz acho que uns 6, 7 anos que eu fui lá. Mas vamos fazer, vamos lá. Sim, vamos Né? lá. Dá pra É fazer que para novas poder imagens, mostrar para o nosso público, né? Sim. Se você tivesse esse Sim. registro, a gente já poderia Não, já infelizmente estar aqui no mostrando. momento não eu poderia ter preparado alguma coisa. Não, mas está em tempo, quando você estiver, né, em casa, puder nos passar algo nesse sentido, né? Não, com certeza, eu envio para você. Marcos, uma pergunta. Essas inscrições que você está falando, você sabe se existe algo documentado, vamos dizer assim, por órgãos oficiais Então, dessas descobertas? existe um cidadão, que é o Ademir, lá de Florianópolis. Ele escreveu um livro que é o primeiro Gênesis. Muito interessante o livro dele. Ele conta nesse livro que ele tinha em torno de 17, 18 anos, ele estava se formando na universidade e precisava de dinheiro. E apertou um pouco, bastante até por sinal, e ele começou a tirar mariscos para vender, para fazer um dinheiro, um valor. E numa dessas raspagens de pedra, ele deu de frente com uma inscrições. Ele chegou a pesquisar e sabia que tinha dentro da Ilha do Arvoredo também. Como a ilha não pode entrar, ele até formulou um naufrágiozinho que foi necessário chegar lá na ilha, e daí lá ele registrou uma forma de carvão com tecido que tira uma forma que eu não lembro agora o nome, mas foi bem legal, está no livro. Então ele tem todos os lugares lá em Florianópolis. Daí quando eu li esse livro, eu comecei a analisar, eu falei, poxa, mas o que é isso? Que em Laranjeiras 4.000 anos, lá fala-se também 4, 5.000 anos, e é onde vem aquela tese. Se é 4.000 anos, que o carbono mostra que é isso, se a gente voltar 2.000 anos, quem é que era? Jesus Cristo. 2.000 anos antes que ele, a Arca de Salomão. Então, onde é que tem escrito que os fenícios tiveram aqui? Na Praia da Gávea. Quem foi os melhores mestres da navegação lá em Lisboa, nas escolas de Sagres? Fenícios. E Salomão falou o quê? Que ele buscou terras, buscou ouro, nos confins da terra, terra de Ofir. Onde é que eram os confins da terra? Nas Índias. Onde é que eram as Índias para eles? Sim, você fala em tanta coisa que a gente dá vontade de ficar perguntando mais, né? Então, Mas, quer assim, dizer, esse caminho já tem desde a época de Salomão. Já, Sim, isso aqui exatamente. E essas inscrições só li há muitos anos. Sim. Só que tem diferentes inscrições. Tem coisas pela natureza, que o Ifan acabou de nos falar que aquilo ali era um ouriço. E tem coisas feitas pelos fenícios, que daí não são ouriços. E tem coisas feitas pelos índios. E tem coisas feitas pelos jesuítas através dos templários. Tem muita marcação dos jesuítas. A gente viveu aqui uma época de missões que é só buscar nos livros, que não conta na escola, né? O que eles fizeram ali em cima. Eles trabalharam muito. Um lugar que vocês têm que conhecer chama-se Museu da Lomba Alta. É o maior museu etnográfico que nós temos em Santa Catarina. Lá tem muitas peças. Aonde tem muita fica pedra. isso? Em sentido a Bom Jardim, entre Alfredo Wagner e Bom Jardim. Alfredo Wagner e Bom Jardim, Lomba Alta.
Eu te passo a localização. Dali É você tem algum impressionante. registro também que pudesse nos passar? Então Tem? dali nós somos perto da grama. Ah, Da perfeito. gramilha. Ali é muito. Mas muito você próximo. como guia, tem esses registros com você? Então, para tu entender, eu, eu não levo turistas há muito tempo nas guiadas. Não formo mais os roteiros para levar. Eu estou trabalhando muito em cima, casos igual do Isaac. Agora, recém, uma revista me contratou para fazer o trabalho junto com o Luciano Zafir, que é os roteiros deles aqui em Santa Catarina. Eles criam os textos quando é história e eu vou lá nos locais que eu conheço e levo eles nas ações, né? Que nem no caso de vocês querem conhecer o caminho do Piabiru. Eu faço uma relação de 20, 30 lugares que eu acho que é o caminho do Piabiru. Eu e alguns escritores, alguns historiadores, né? Porque está muito Sim. marcante naquele Exato, lugar. mas fazendo um gancho com a nossa pergunta, um pouco atrás, onde foi assim constatado por você que o caminho de Piabiru é a grama macia, é as pedras. Para nós também. Para nós o caminho de Piabiru é através desses indícios. Sim. E a terra amassada, né? Onde não nasce nada. Ali no Campo dos Padres, a gente tem uma passagem de 2 metros no máximo, um precipício de 350, 400 de cada lado. Você anda 15 metros, todo de pedra. Todo arrumadinho. Parece que foram lá e isso ali tá. Um senhor lá de Alfredo, que é um nativo de lá, um Schleffer, que os Schleffer foram os primeiros alemães a vir para o Brasil. Inclusive, eles usaram o Piabiru para se instalar ali, porque para a gente entender um pouco assim da imigração e entender um pouco entender mais do caminho do Piabiru, tem que entender da imigração também. Porque tantos alemães, os primeiros que vieram foram os açorianos. Vieram, fizeram o teste na ilha, em Florianópolis, trouxeram em torno de uns 4, 5 mil açorianos no decorrer de 30 anos. Mas teve uma parte da história que ela foi invadida a ilha por piratas e esses açorianos fugiram. Eles fugiram mato adentro? Não, eles pegaram os caminhos. E o caminho passa em lugares que tem fonte, que tem água. Muita água tem no caminho. Exemplo, em Laranjeira nós temos a fonte Santa Amaro, que inclusive estou fazendo um trabalho agora para uma empresária aqui do Balneário, uma coisa bem nova, um lançamento, em cima da fonte Santa Amaro. Para esses portugueses, esses açorianos, chegar aqui em Laranjeiras, montar a igrejinha, ou Porto Belo, ou a região, eles já tinham a trilha, já tinham usando o caminho, que era aquele caminho do passado, né? Então, esses açorianos, eles ainda que se deram bem aqui, porque além de ter o caminho já praticamente feito, os imigrantes alemães tiveram que abrir muita trilha lá dentro, eles usaram mais o rio para subir. Sim. Esses açorianos se deram bem porque eles tinham uma técnica que, na verdade, foram dois portugueses, né? Teve o pessoal de Lamengo, que é da linha do Isaac, e tinha os açorianos. Esses açorianos eles tinham uma técnica de pesca em alto mar, porque Açores não tem muitas praias, na verdade não tem praias, são costões. E daí eles pescavam, entre aspas, tinham a mãe pegar a baleia. Aqui, quando eles vieram, começou a estourar a necessidade do óleo da baleia, para as lamparinas, para as construções. Então eles foram os que mais sabiam da navegação, da caça da baleia lá dentro, das baleeiras. Daí surgiu Santo Amaro surgiu a Armação da Piedade, surgiu a Armação da Pucoraí, as praias de armações foram feitas pelos açorianos. Os nomes da armação de baleia. Eles se armavam para capturar. Só que essa técnica não era de lá, essa técnica era dos índios, só que eles tinham a técnica de navegar no Mar Grosso. Os nossos índios já tinham a malícia, porque nós estamos num berçário de baleia. As baleias nascem aqui nessa região, navegam, nadam o mundo todo e vêm morrer aqui. Eu, nos meus quase 60 anos, eu já vi 3 baleias vir morrer aqui. Elas buscam o nosso litoral para morrer. E o índio vendo isso, opa, presa fácil. Comida para 6 meses, para a tribo toda. Então, quer dizer, eles eram caçadores de baleia. E o açoriano se antenou também. E ele já tinha mãe de ir para o mar. Usava o caminho, porque eles andavam onde estavam essas aldeias, onde estavam esses índios.
Então, pelo que você traz, assim, né, o caminho de Piabiru está relacionado também, essa questão aí. Do desenvolvimento de Santa Catarina. Tá. Se não... Na sua opinião, para onde leva, para que existiu o caminho de Piabiru? Foi bem o que eu te falei, ele foi criado na minha visão antes, antes de Salomão, na época da Pangeia. Era os primeiros seres que andavam, que na união do planeta, eles já faziam uma trilha. Ela só foi sendo mais afundada, mais afundada. É uma 101 das antigamente. Mas você acredita que todos esses caminhos, né? Porque a gente sabe que o caminho de Piabiru, ele é ramificado, né? Uhum. Você acredita que esses vários caminhos em algum momento vão levar ao mesmo local ou não? Assim, ó, a minha visão, eles foram feitos onde é que tinha civilização. No Peru tinha uma civilização muito forte, no México. Aqui na Amazônia, na nossa região, aquela foi encontrada uma das primeiras em Minas Gerais, né? Como é que é o nome dela? Lúcia? Lúcia não, um dos primeiros crânios de mulher. Foi encontrado acho que em Minas Gerais, se não me engano, acho que é Lúcia o nome dele. É Lucy, né? Lucy, né? Algo assim. Então, quer dizer, esse ser está ali desde quando? Datado de milhares de anos. Sim. Né? Então, esse caminho ele já está aqui feito há muito tempo. Era a ligação dos primeiros povos. Existia uma época do Brasil, que foi de 1508 a 1532, que não se contaram a história daqui, mas ficou em torno de umas 500 ou até mais espanhol e português degradados, naufragados, não conseguiram voltar. Então esse pessoal que viveu esse tempo todo aqui já usaram o caminho. É só buscar os livros e ver de que forma foi feito que a região de São Paulo, Florianópolis, a Santa Catarina mesmo, assim, eu acredito que é um dos estados que mais tem vestígios ainda que o caminho passou por aqui. É muito interessante. Sim. Agora, nós vimos, né? Então, resumindo, a grama, as pedras, as rochas transcritas. Você já ouviu falar de um sítio arqueológico que tem em Florianópolis? Sim. Você conhece lá? Na Barra da Lagoa. Isso. Muito interessante, conheço. É legal vocês irem conhecer. Existe, inclusive, um roteiro que ele faz lá no solstício do verão, se não me engano, ou do inverno, que é bem legal. A teoria dele eu acho assim, bem interessante. Ele relata que aquele local ele era feito como um templo para procriação. Eles levavam lá a mulher fértil, tinha relação sexual na época para a criança nascer na primavera junto com o verão. A criança não nascer no inverno. Não ter o problema do frio, do problema era um calendário para garantir a procriação. Essa é a tese dele no livro, né? E lá tem a cama, que é uma pedra plana, tem as pedras em pé, onde é que entra os raios solares. É um verdadeiro templo natural. E dentro desse sítio arqueológico, você lembra assim, o que tem nessas pedras transcritas? Então, ali era legal a gente voltar, né? Levar você, não, porque também faz muito tempo que eu fui lá, foi em 2011, faz um tempo mesmo. Inclusive, tem que ver se eu tenho fotos desse local, mas eu me disponho a levar vocês. A gente fazer uns roteiros de Florianópolis até de Ingaruva, aí vai. Perfeito. E fazer um exclusivo só para as inscrições, porque as inscrições tem lugares que são muito fáceis de ver elas, tem muito pertinho da estrada. Ali na região do Porto Belo, que você falou, ela fica mais ali na orla ali do Araçá Então, ou mais ali, qual é a região? Ali no Araçá, onde é que você entra ali na Pioneira, ali está o caminho ainda muito marcado que ele seguia para Bombas. Um pouco antes, na ilha, tem inscrições. E depois em Bombinhas, na Sepultura, bem na entrada da Sepultura, assim, uns 100 metros, 50 metros, tem as bacias, onde era uma oficina lítica. E eu acredito que na ponta
da própria sepultura, também tem umas inscrições. Se não é da ponta da sepultura, é no Retiro dos Padres. Mas ali, indo lá, eu localizo mais umas dessas formações. Essas 3 é muito fácil chegar. A gente consegue ver as 3 uma manhã. Não precisa nem... E daí, dentro da ilha, tem que ir de barco, né? Lá em Urubici, nós teríamos que dormir lá uma noite. Em Urubici já mais pela distância, né? E em Garuva também tem que dormir uma noite, que é um pouquinho mais longe. Mas é bem interessante, eu gosto demais. Em Alfredo Wagner, no Recanto dos Padres, que você falou que é ali que fica o caminho ainda que tem ali, as gramas. Ali nós teríamos que fazer uma né? expedição para a gente sair caminhando de Alfredo até Urubici. Daí passa nessa plataforma de 2 metros, toda feita de pedras. E tem um... Laranjeiras, você falou alguma coisa, eu gostaria de saber mais detalhes. Assim, o que você encontrou lá? Então, Laranjeiras, como eu comentei para vocês, em 77 o padre João Alfredo, ele fez a descoberta, primeiro de 86 sepulturas, ao total de 165. Até 2002, se eu não me engano, eles acreditavam que eram os índios Guarani, os Tupi, os Carijós, mas agora fizeram uma investigação com carbono, que está na internet, só ir buscar, que é datado de 4.000 anos. 4.000 anos. E aonde a gente encontra mais informações sobre isso? Na Santur, vamos lá conhecer, Santur? vamos ver os crânios. Lá tem duas coisas bem interessantes. Uma foi estudada, até vem gente de fora estudar aqui, é uma mulher com um feto e a outra já com a criança nascendo. Está intacto. Olha que interessante. Sim, está aqui na Santur. Então não é ossada, é mumificado. Ossada quase mumificada, mas é ossada, tu vê ela. Mas é muito interessante porque por ser frágil, né? Encontraram algo mais nessa pesquisa aí? Ponta de lanças, muitas. Inclusive a machadinha, eu encontrei uma, a gente cedeu para Santur, o Isaac, cedeu para o Isaac, passou para ele. Cacos de cerâmica, muitos cacos de cerâmica. Então daí, o que acontece? O caco de cerâmica já não é de 4.000 anos. Porque daí, e outra coisa que diz o relato, ele tem um sambaqui e tem onde é a sepultura e a cozinha deles. Normalmente, o sambaqui é tudo junto, a cozinha, o cemitério, as conchas. Ali em Laranjeiras, os corpos estavam num lado, lado esquerdo, e o sambaqui está no lado direito. Então, quer dizer, quem formou o início do lado de cá já era outros índios. E a cerâmica já é desse índio que aprendeu. Por quê? Porque assim, para você entender, essa região ali, Tijucas, ali tem o nome Tijuca, tem o Tijuco. Tijuco é a lama preta, o barro que tu faz a cerâmica. Por isso tem a Porto Belo Cerâmica, por isso tem no Rio de Janeiro, Barra da Tijucas, região de solo para fazer a cerâmica. E esses índios usavam esse solo, eles estavam perto aqui. Então, quer dizer, essa nomenclatura leva tudo a uma sequência de história que você chega na... É o mesmo que falar aqui da nossa região, o bairro Fazenda, Itajaí. Existe a fazenda. Por que fazenda? Eles trouxeram as agáveas para fazer as linhas, faziam cordas, onde os cordeiros faziam as redes para se pescar e voltavam para os salseiros, para salgar os peixes. Então, quer dizer, a fazenda, ela começava aqui no nosso ladinho, ela acaba lá em Ilhota. Sim. É uma fazenda enorme. Então, quer dizer, as histórias, se a gente vai buscar por que os nomes de origem Itapema, né? Por que Itapema? Itapema. Uma curiosidade também que eu estou lembrando agora, Marcos, que nós chegamos a conversar, sobre as marcas de pés. Aonde você encontrou em Santa Catarina? Então, quem me mostrou as marcas de pé foi o Isaac. Ele me mostrou não só marcas de pé ali em Itapema, como uma canoa petrificada e algumas peças petrificadas também daí lá na região do Urubici. Aqui está a canoa e está as marcas de pé. Eu não tenho como comprovar, parece semelhante, né? E está lá para ser estudado, né? Como eu falei, eu não sou pesquisador, eu sou um mero observador de vestígios do caminho do Piabiru e de coisas antigas, velhas. Pesquisei muito sobre as primeiras minas de prata,
Não que eu estava atrás das riquezas, mas saber por que eles vieram aqui. Inclusive nós temos aqui a Serra do Brilhante. Por que Serra do Brilhante? A Cordilheira do Brilhante. Isso aqui brilhava muito. Os russos vieram atrás do ouro. Blumenau tem minas de prata. E era tão interessante a história que quando fizeram as divisões desses municípios do Vale Europeu, nessa região que eles achavam que tinha ouro, trouxeram os mineradores da Alemanha. Eles abriram trilhas, eles eram mineradores e faziam carvão. A região do Topedrinho tem muito carvão, porque esses antepassados eram mineradores vindo lá da Alemanha. E vinha só homem. Daí eles tinham que vir aqui, os padres, era a missão dos padres, trazer esses homens solteiros aqui na região do Portos dos Casais, porque aqui vinham as italianas, as mulheres. É o caso por parte da minha mãe e do meu pai. A minha mãe é descendente italiana, meu pai é alemão. Então, quer dizer, eles traziam os alemães para encontrar as italianas e formar as famílias, né? E o Porto dos Casais era o local que pegava esses trabalhadores para unir e trazer. E em certos lugares fazer casais já. Aqui não, aqui só foi homem. Em Blumenau já foi empresário. Agora assim, ó, para nós, muito importante a gente ter um resumo da sua parte, assim, que a gente possa mostrar para o nosso público, né? Onde em Santa Catarina você afirma ter experimentado, né? Ter tido a condição de se conectar com o caminho de Peabiru. Né? Onde você viu pedras, onde você viu rochas transcritas, pés. Então, para nós assim, é super importante que a gente possa ter uma ideia geral de aonde encontramos o caminho de Peabiru. Dentro da ilha de Florianópolis, senti onde marcou bastante ali na região de Naufragados. Como eu comentei, lá em Urubici está muito verídico mesmo, você vê essas inscrições e parar ali e pensar, poxa, quantos mil anos estiveram aqui? Como é que eles fizeram aquele com pedrinha? Vai lá, cava uma pedrinha. Quanto tempo ficaram aqui escrevendo? Tem desenhos? E você lembra como é que são esses desenhos? Inscrições, né? Riscos, triângulos, deltas, formações. Tipo pirâmides? Pirâmides, muitas. Alguma espiral ou não? Não sei se vocês foram na Praia de Santinho. Vocês viram aquelas inscrições? Aonde que ficam essas inscrições na Praia de Santinho? Elas estão cobertas lá, já na praia mesmo? Fizeram uma trilha. Ali aquela calçaram, trilha que sai do calçaram o Costão. Piabiru. Ali calçaram, eu acho que era o Piabiru. Vocês vão rir de mim para ver essa história, mas ali, por ter essas inscrições naquelas pedras, ali passava o caminho também. E é até engraçado, eles falavam os antigos, era nas pedras que tem os santinhos desenhados. Isso aqui é uma bola com. Parece um santinho, né? Agora, sabe aquela trilha que vai para Sambaqui? Eu acho que depois que passa para o Costão do Santinho, ali o hotel, tem uma trilha que dá em Sambaqui, eu acho que é Sambaqui, Sim, né? Sambaqui. Ali tem algo que identifique o caminho de Peabiru, alguma transcrição? Eu vi mais a formação dentro da costa da lagoa. Ali tem um dos maiores sambaquis de Santa Catarina. Na verdade, são 3 grandes sambaquis. Um que está ali em Garuva, que, se eu não falo o nome, é Vila Velha. O sambaqui dentro da Barra da Lagoa e o outro lá perto de Laguna, Maruí, na região de Maruí. O de Florianópolis, dentro da Costa Lagoa, a trilha é muito visível. E ela leva onde? Também numa cachoeira. E vai costeando a ilha. Para vocês entenderem também, lógico que ficou fácil ali. Um dos primeiros navios, o que mais trouxe açorianos, é o Nosso Senhor da Conceição. Ele abastecia água ali na lagoa, na saída para o mar. E se ele abastecia ali e levou o nome da lagoa, e ali é o sambaqui enorme, e ali tem a trilha, ali já era o iniciozinho da trilha quando chegava de barco. Ali ela é muito Mais algum visível. ponto que você considere assim que confirme o caminho de Peabiru em Santa Catarina? O de Garuva, que é a escada, eles brigam o que é, não é, mas ali está ali muito visível, que é uma engenharia que não é de hoje, não é da época do Império.
E aqui na Praia do Coco, aqui na praia eu acho espetacular, inclusive eu não tive oportunidade, mas um dia eu quero falar com o Dr. Rubens, que era o prefeito na época, eles fizeram os decks, tudo, começaram a calçar e pararam onde passa o caminho de Piabiru. Não sei se foi um alerta, mas não estragaram o caminho. A obra parou ali e nenhum outro prefeito continuou. Faz 12, 15, até mais anos que calçaram início. Não sei, já subiram no deck, andaram no deckzinho aqui no Pontão Norte, já chegou a caminhar. No Tu viu? Pontão Norte, Tu viu que tem uma subidinha depois da Figueira, que daí é calçado com pedrinha? Você nunca entrou ali? Então, nós A estamos gente- explorando o nós Pontal estamos explorando Norte. ali o Pontão Norte. Nós encontramos que a gente acredita, né, que seja a grama. Ali tinha. Tem ali, né? Tinha, ali tinha muito, tá, por sinal. Viu? Aquela graminha, então, que nós Dentro, temos nas fotos, dentro do... talvez seja a grama essa que a gente... Sim. E os túneis que tem, aqueles quadrados, assim. Então, essas formações maiores estão depois da Praia do Coco, que eu comentei com você, não estão as cavernas. Ali é um lugar muito interessante, ali tem vestígio do caminho também, assim, a mil. É uma área de preservação da marinha, eles têm um certo cuidado por causa do farol. O farol está bem na ponta e é muito fácil para chegar a fazer vandalismo, né? E eles cercaram a praia. Ali tem 2 cavernas. Tem uma das cavernas, pelo que eu já vi várias em Santa Catarina, já entrei em várias, uma delas foi feita pelos índios. Uma delas há de ver que foi escavada, não é natural. A segunda, que é a maior de todas, que entra na areia, que te mandei o vídeo, essa ali é natural. Essa ali tem estalagmite, essa ali tem formações de travertinos dentro, essa ali Isso tudo é na Praia do Coco. na Praia Brava. Na Praia Brava. Uma caverna com 2 salas enormes. Essa caverna mesmo, não a parte de cima que eu tenho certeza que foi cavada. Essa de baixo, ela tem 2 salas enormes e 4 antessalas. E é muito fácil se perder dentro dela. Você tem que entrar em 4, 5 pessoas. Então nós podemos começar E pelo teria- Pontal Norte? E teria possibilidade da gente chegar até lá e conhecer. entrar nessa Sim, tá. caverna? A que foi feita é mais fácil que a outra. A outra é bem complicada, mas Mas dá para chegar? dá para chegar fácil. Ó. Ali só pede uma coisa, a maré baixa. Tem que ser dia de maré baixa, única questão, porque pela trilha, pelo caminho Piabiru, nós não podemos andar, porque está fechado. Mas se a gente entrar na praia, nós vamos lá em cima na trilha, e ali capaz que a gente acha o capim também, que ali é uma região bem preservada ainda. Então, Já chegou temos nossa horas hora de ir para campo, né? É Junto isso com aí. esse fabuloso guia aí. E outro Marcos. lugar que tem um pequeno vestígio é entre a Praia do Grande e entre as divisões de Pedras Brancas, Pedras Pretas, vocês já ouviram falar ali em Barra Velha? Ali tem um pedaço do Barra caminho. Velha não chegou a nos contar nada. Fale para nós de Barra Velha. Então, em Barra Velha tem na ponta da Praia do Grande, tem uns 15, 20 metros de caminho, por isso que a Rosana, ela afirma muito que entrou ali em Itapucu. A E Rosana realmente- Bond. que eu acredito também que entrou ali. Eu não discordo dela nem um ponto e não discordo também do Isaac. Porque o Piabiru são várias conexões. Ramificações, né? É como eu comentei no início, ali em Barra Velha, o Itapucu, ele vai dar lá em cima em Curupá, no Parque do Batistela, que tem uma trilha lá dentro, que lá também faz parte do caminho do Piabiru, onde estão as melhores cachoeiras, onde estão as nascentes. E em cima, a região ali de Itaiópolis, aquela região ali, ela é onde estão as divisões das águas. As águas que descem para o Atlântico ou que vão cair no Paraná, que desaguam no Rio da Prata. E os segmentos eram os rios, né? Então, quer dizer, não dá para discutir que não era ali. Também ela não pode dizer que não era lá, porque um dos índices, a primeira cidade nossa do estado, São Francisco do Sul, e o acesso que tinha para Curitiba era pela escada. Eles não fizeram a escada, ela já existia ali. Na verdade, existe até documentos que o Isaac me mostrou na pesquisa dele, que houve restauração do caminho, lá na época do Império. Então, se o Império restaurou ele já existia. Ele tem documentos que eles fizeram a escada, mas eles restauraram a escada. Então, quer dizer, restauração é algo que já estava. E na região ali de Palhoça, tu conhece algum caminho Então, ali? na Praia do Sonho, na Ponta Pinheira ali, ó,
é um dos lugares que mais tem indício que os índios usavam aquela região e o caminho passava por ali. Inclusive, os naufrágios todos davam na Ponta do Papagaio, que é na ilha, mas cai em Palhoça, né? Ali tem, e podemos ir lá conhecer também. Em Palhoça, a gente pode fazer Palhoça e Alfredo no mesmo caminho. A gente deixa um dia para fazer Palhoça, segue Alfredo. Em São Miguel tem vestígio, ali na Praia de São Miguel. Praia de São Miguel, onde fica? Entre Biguaçu e Tijuquinhas, né? Em Celso Ramos tem muito vestígio do caminho. O que tem em Celso Ramos? Em Celso Ramos tem, a gente que vai encontrar a grama também. Celso Ramos tem as formações de rochas, que eu acreditava no livro da minha Os 7 Minutos, estava lendo agora. Esse livro ali, ela marca que quando o pai dela, da autora, pescava aqui, deixava ele escondido debaixo de rochas, que são esses lugares que tem a Praia do Coco, que são esses lugares ali que é onde tu fala, que é tipo de um silos, né? Sim. E eu conheço lá em Celso, que eu posso levar vocês. Esse tem até foto, porque faz pouco tempo, foi de 2015, esse eu sei naqueles arquivos de imagem. Mas o legal é ir lá, né? Sim. É. Local. Então, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Sim, eu tenho 2 perguntas. Vamos lá, primeira. Sobre essas marcas de pés, né, que você falou que o Isaac ele te mostrou. Você chegou a notar, a perceber, observar se era uma marca de pé isolada ou se tinha mais de uma marca de pés? Então, foi eu que não me deixou muito crente nessa história por só ter uma. É perfeito, é 10, só que eu sou mais que São Tomé, tem que ver para crer. E só tem uma. Então quer dizer, poxa, por que não teve a segunda? E para fazer aquela marca ali, ele queimou o pé. Né? Algo assim. Eu acredito. É uma marca na pedra. Eu acredito fielmente que. Primeiro, eu acredito na Bíblia. Eu não acredito nessa Bíblia, acredito na Bíblia. A história bíblica. E quando Jesus Cristo nasceu, que foi mais um divisor, e hoje a gente vê o calendário antes e depois de Cristo. Se algum ateu está assistindo, vai assistir, existe antes e depois de Cristo. Ele nasceu e veio. E ele tinha muitos seguidores. A fé dele na palavra que ele pregou, até hoje a gente tem, né, uns reflexos. Tu imagina na época, como não era quente aquela fé daqueles 12 homens. Daí ele falou, ide para todo mundo pregar o evangelho. Hoje tem gente que anda em Compostela, minhas clientes andam em Compostela e andam no caminho de Santa Paulina. Então um deles veio para cá. E vários estudiosos falam que foi Tomé. E nós temos aqui lá no São Tomé, Mandioca São Tomé, a Pedra São Tomé, a cidade de São Tomé, tudo quanto é tipo. E os índios antigamente falavam do Pai Sumé. Quando chegou a ordem de Cristo pelas caravelas, estava lá a cruz. Eles se abaixaram e reverenciaram a cruz. Sobre a história, né? Veio Esse um contexto, tudo isso, sim, né? É super importante. Então, mas ele andou aonde? Esse homem que chegou sozinho aqui, o Pois discípulo. então, ele justamente, pegou o caminho para do isso Piabiru. que nós estamos Isso. conversando com você, porque você conhece Santa Catarina inteiro. Sim, e né? para você andar nessa Mata Atlântica é difícil, tem que ter um caminho. Sabe? A Mata Atlântica ela é cruel porque ela envolve. Lá no Nordeste, tem no Cerrado, lá tem a restinga deles. Só que a nossa aqui é muito terrível. A Mata Atlântica aqui tem cacto, tem roseta, tem um monte de raspa-língua. Se tu entrar num mato da Mata Atlântica fechada, tu vai sair todo lanhado. Eu andei muito nesses matos. Agora, tu imagina naquela época, não tinha como andar, eles não tinham condições, tinha que ter o caminhozinho. Mais alguma pergunta, gente? Na região da Nova Trento ali, tu acha que passa o caminho do Piabiru, passa por aquela? Tem alguma ramificação ali? Então, o também? que aconteceu na região de Nova Trento? A gente pesquisou bastante, esse último livro que ele fez, o antepenúltimo livro que ele fez foi As Histórias das Duas Cidades. E daí, nisso, ele estava procurando o tal do caminho do meio.
A gente pensava que era a 470, pelo Piabiru ser na 101, existia o do tropeiro, e daí a 470. Mas na verdade os relatos do caminho do meio não era um acesso para dentro da história. O caminho do meio tá até em jornais uma ata que mostra que os primeiros italianos que desembarcaram em Itajaí, tanto também os de Tijucas, eles seguiram para São João Batista. Então eles pegaram, os de Itajaí pegaram aqui por dentro por Camboriú, Canelinha e São João Batista. O Isaac nessa pesquisa achou uma ata que relata isso e uma foto, que nessa foto está na época ela era noviça, a Lúcia Wittgenstein, que é a madre de Paulina. Aí eu lembro que lá, poxa, então quer dizer, a história do caminho do meio, pô, não, é o caminho de Santa Paulina, Isaac, não é o caminho do meio. Daí até montou um roteiro, o governo do estado assinou, hoje leva muita gente, e ele acaba em Nova Trento. A gente não conseguiu ter segmentos para frente. Vimos ligação entre Canelinha, daí sentido Embuia, sentido a Rancho Queimado, sentido a Angelina. Ah, Rancho daí, Queimado. Daí pega o caminho dos tropeiros, ali tem acesso muito velho também. Mas seguindo para dentro, inclusive acaba ali em Botuverá para dentro ali já é Parque Nacional, ali já não... Então, sabe o que eu acho, Marcos? Que nós vamos ter que construir juntos um mapa de Santa Catarina com os pontos que você considera Sim, que que tem né, vestígios do caminho. vestígios E marcar. e a gente identificar nesse mapa os vestígios, quais são e os locais. Você topa fazer isso com a gente? Estamos dentro. Show! Estamos aí, lógico, é bem legal. Agradecer. Fico bem feliz de poder colaborar, porque o resgate histórico é muito importante. Eu não vejo isso, como eu falei para vocês, do lado nem místico, nem religioso. Eu vejo algo que existiu, foi os acessos às cidades originárias nessas trilhas, nesses caminhos, né? Sim. E o resgate histórico nesse lado é muito importante, porque vai passar, daqui a pouco, nenhum lugarzinho vai ter um espaço. É o que corta o meu coração, cidades igual a Camboriú, eles asfaltaram tudo, não deixaram um pedacinho, aquele paralelepípedo lindo, né? Deixa a igreja, 50 Mas a metros. gente vai achar alguma coisa no Pontal Norte lá. Sim, Laranjeiras. não, ali agora com esses empreendimentos todos estão saindo, né? Eles prenderam, cair a ficha, Museu ao Ar Livre, né? Que é bem legal, a história que aconteceu realmente. E dá continuidade àquelas pesquisas do padre João Alfredo, tá ali na Santur, todos Vamos os lá, esqueletos, vamos na tá ali, Santur. todas as peças. Na verdade, o que aconteceu? Comento, vai sair esse documentário e tudo, mas na verdade eles ficaram com medo e desapropriar tudo que era ali. Ninguém Gente, toma em cima alguma ali, não. questão mais que podemos ter a ajuda do nosso entrevistado? Estamos aí. Se não, podemos ir para as considerações finais. Eu tenho mais uma pergunta, que é mais uma curiosidade, na verdade. Nas tuas andanças, né, pelo caminho aí do Piabiru, você percebeu algum tipo de construção ou ruína, algo diferente que você bateu o olho assim e disse, bom, isso aqui não foi a natureza, foi a mão humana ou, né, alguma outra coisa que criou isso aqui. Você chegou a perceber? São duas colocações dessas. O Castelo dos Bugres, em cima do Monte Crista, que ele tá quebrado, destruído, mas tem muita ruína dele, e a escada em si, a escada de garupa. Dá para ver que foi feita há muitos anos. Tem uma lenda sobre o Castelo dos Bugres, que dizem que quando os espanhóis invadiram, quando os portugueses estavam ali vindo buscar o ouro, esconderam o ouro lá em cima, e daí uma família ali da região de Campo Alegre, de Joinville, desmontou aquele castelo de pedra lá e disse que achou e eles sumiram. Foram lá para o Paraná e viraram os fazendeiros ricos lá do Paraná. Tem lenda que as ruínas dele é a ganância para achar algum ouro perdido, escondido, né? E tem outro lugar legal ali em Garuva, não sei se o Zá comentou com vocês, que é o Poço, que é um buraco sem fim, que eles chamam. Também é bem Chegou a interessante. comentar, sim. Nossa, bem tem isso interessante. no livro dele. É bem interessante conhecer. Essas divisões de pedras brancas, pedras pretas aqui em Barra Velha, é bem legal de
e conheceram realmente. As inscrições de Porto Belo que comentei e a de Urubici que foi feito tudo por homem mesmo, né? Tu vê que Sim. foi. Agora, então, nós vamos juntos montar esse mapa, Vamos- identificando, vamos construir nossa história aqui do Caminho de Piabiru em Santa Catarina. Lá em junto Alfredo com Wagner, Marcos Vinícius. lá em Alfredo vocês são meus convidados, eu tenho lá um negócio bem simples, um ranchinho lá, mas a gente pode ficar uma semana aí pesquisando legal. Legal. Que não Já precisa sei onde eu vou disso. tirar as férias. Então. Vamos lá. Brincadeira. Precisa uma Pesquisando semana lá. toda aquela região ali. Legal. Não, e bom que esse caminho do Piabiru vai trazer para outras cidades, né? Tanto Itapema como Balneário Camboriú, Porto Belo, atração turística, porque no momento que nós descobrirmos aonde está a passagem desse caminho, né? Com certeza Chega, vai né? acontecer o turismo. Né? Existe um projeto, o Caminho da Mata Atlântica. Inclusive me inscrevi lá, mas acabei não dando muita continuidade pelo meu foco lá em Alfredo. Mas é um projeto bem legal. Tem um rapaz que está montando um roteiro que vem do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, pela Mata Atlântica. Ele está usando muito o Piabeiro. Novos roteiros, eu consigo ver e dar uma análise se aquele roteiro vai ser um sucesso para trazer os guias, os agenciadores para fazer o trabalho. Sim. Formulei nos últimos anos mais de 130 roteiros que as prefeituras me contratam, ou a pousada, ou algum parque, para formular algo na região deles. Daí a gente faz um diagnóstico, uma análise, monta as propostas. Sim. E Então, se alguém quiser conversar com você, Sim, como é que tenho- pode achar você? tenho na página do jornal Página 13, eu escrevo há 10 anos ali nesse jornal, é a Viagem de Turismo, tem ali centenas de matérias. E minhas redes sociais, Marcos Vinícius. E também, Mas então tá, então veja assim, né, que através do Página 3 pode sim, Página 13 eu escrevo há 10 anos, são desfrutar vários. de muito conteúdo. A revista VIP, eu faço matérias para eles também. E escrevi muito tempo no Folha Metropolitana de Florianópolis, de Joinville. Escrevi 6 anos para eles. O meu objetivo é resgatar atrativos que não são do trading, pesquisar coisas novas para o mercado e levar esses guias, como eu dei aula e fiz a parte de recepção municipal, eu vi a carência que eles têm do mercado, que eles estão muito bitolados em Florianópolis, Beto Carreiro, Unipraias, que é legal, mas tem outras coisas. E daí eu peguei um segmento de trazer atrativos novos. Ok. Legal. Então, Marcos, agradecemos a sua participação. Sou muito espontâneo, por isso não vou botar o WhatsApp. Então agradecemos a sua contribuição, Marcos, de Legal. estar aqui com a gente, de contribuir com essa riqueza de conhecimentos, Eu né, que de ter agradeço. toda essa disponibilidade de ajudar na nossa pesquisa. Nós temos muita gratidão, ficamos realmente muito felizes com a sua presença. Eu agradeço. Que a gente porque- possa, né, ter a oportunidade de continuar juntos essa pesquisa e encontrarmos aí valores e informações significativos para a nossa humanidade. Né? Eu agradeço porque são poucas. Vou matar.